crianças, tudo bom com vocês? Como vocês estão? Estão todo mundo bem? Tá todo mundo feliz? Estamos quase terminando a lição dessa semana. Falta só mais um dia. E antes da gente estudar a lição de hoje, vamos, como de costume, lermos o texto para memorizarmos essa semana, que é o texto de Mateus 6,6, que diz assim: Mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore ao seu pai, que está no secreto. Crianças, a gente estudou nessa lição e até aprendemos uma linda oração, que é a oração do Pai Nosso, que tem um significado lindo, que fala tudo que a gente precisa. Porque ela fala sobre que Deus é santo, que Ele cuida de nós. Depois nós pedimos tudo que a gente precisa, o alimento, as roupas. Depois nós agradecemos a Deus por tudo que Ele faz, pedimos perdão dos nossos pecados, também pedimos para que Deus nos proteja. É uma oração completa, muito maravilhosa. E hoje eu gostaria de contar para vocês uma história de uma menininha. Crianças, certo dia, uma garotinha estava muito contente, que ela estava muito animada para ir para a escola. Só que estava muito frio lá fora. Eles estavam num período de inverno muito, muito frio. E era uma família muito pobre. E eles não tinham dinheiro. E essa garotinha estava tão feliz para ir para a escola, mas quando ela chegou para pegar os seus sapatos estavam todos furados, desgastados do tempo. E ela ficou um pouco triste porque a mãe dela falou: Então, minha filha, você não vai poder ir para a escola porque não tem como você ir com esses sapatos porque seus pés vão ficar muito gelados e você vai passar muito frio. Eles eram muito pobres, mas apesar de serem muito pobres, eles preferiram não mandar a filhinha deles para a escola do que ela passar muito frio ou até mesmo ficar doente. E aí ela falou: Não, tá bom, eu não vou para a escola. E ela perguntou para a mãe dela: Mãe, já que eu não vou para a escola, eu posso escrever uma carta e posso ter um cartão postal para escrever essa carta? Ela falou: Pode sim, pega lá. E perguntou: Para que você vai querer, filha, esse cartão postal? Ela falou: Não, mãe, é segredo. E por um tempo, ela pegou o papel e a caneta e começou a escrever. E a mãe ficou só ouvindo o barulho da caneta riscando o papel. Passou alguns minutos e ela embalou, fechou, colocou no envelope e foi correndo até a caixa do correio que tinha na frente da casa dela. Assim que ela colocou a carta dentro da caixinha do correio, passou alguns minutos e o carteiro chegou para pegar a carta dela. E assim que ele olhou para a carta dela, ele virou assim, estava o nome dela e do outro lado estava: Para Deus. Ela escreveu uma carta para Deus, crianças. Olha só. E aquele carteiro ficou curioso e ele olhou assim, abriu o envelope, abriu a carta e leu. E lá estava escrito: Querido Deus, eu desejo um par de sapatos para que eu possa ir para a escola no inverno. Amém. Ela escreveu uma oração nessa carta e mandou no correio. Aquele homem, ele ficou pensando por alguns minutos o que ele ia fazer a respeito daquela carta. Porque como não tinha para quem entregar, porque Deus não tem um endereço fixo, então como que ele iria entregar essa carta? Aí ele pensou, falou: Já sei o que eu vou fazer. Ele pegou essa carta e entregou a uma senhora que sempre gostava de ajudar as pessoas pobres. Ela sempre estava disposta a ajudar as outras pessoas. E aí ele entregou essa carta para essa senhora e ela ficou comovida com as palavras daquela criança. Palavras tão inocentes, não é mesmo? Ela só pediu um par de sapatos. E aí essa senhora se comoveu e entregou e foi levar para aquela família o par de sapatos da menina e mais algumas coisas que ela achou que eles poderiam precisar naquele inverno. Deus ouviu a oração daquela criança, por mais que ela não tivesse se ajoelhado e orado especificamente. Ela escreveu uma carta para ele. E mesmo assim, ele
comoveu uma pessoa para que ela fosse lá e ajudasse aquela família. Nós não precisamos escrever cartas para Deus, bastamos falar com Ele. Às vezes, a gente não tem como se ajoelhar e começar uma oração. Então, feche os olhos, fique de uma forma mais reverente possível e fale com Ele. Ele está disposto a nos ouvir a todo momento. E eu gostaria de ler para vocês o texto de Marcos 11:24, que diz assim: Portanto, eu lhe digo, tudo o que vocês pedirem em oração, creiam que já receberam, e assim acontecerá. Crianças, precisamos ter fé, acreditar que tudo o que a gente pedir, a gente vai receber de Deus. E isso vai acontecer em nossas vidas. Amém, crianças? Então, crianças, espero vocês amanhã para finalizarmos a nossa lição dessa semana. Tchauzinho!